Pereira, temos esses números, com o Flamengo tendo boas chances de jogar no Maracanã em 15 jogos restantes agora no Campeonato Brasileiro, nessa lista que eu citei. E mais importante ainda é notar, ou a gente imaginar como será esse Flamengo depois de mais uma semana e dias trabalhando, treinando na volta do Campeonato Brasileiro. Vai jogar domingo e quarta-feira, né? Ou seja, depois de uma semana só descansando, então treinando. Não dá para reclamar, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo no domingo, o comportamento da equipe, a escalação, a questão do Rossi também, que eu acho que vai ser mantido na meta, não acredito que ele seja barrado, embora viva uma péssima fase, né? Vai mudar, vai melhorar seu desempenho. E o Flamengo não terá o Bruno Henrique, né? Nesse jogo está suspenso. Contra o Botafogo, que vem numa fase muito difícil, derrotado agora na segunda-feira pelo Atlético Paranaense, jogando em casa, um estádio com 6 mil pessoas, pouca gente, futuro indefinido, incerto, né? Então é um jogo favorável para o Flamengo, né? Joga com a maioria da torcida, né? Porque o Botafogo ele não divide Maracanã nem Engenhão com ninguém, ele faz aquele sistema como se fosse um time de outro estado, fica só aquele pequeno grupo de torcedores na área dos visitantes, então vai jogar, entre aspas, em casa, né? Mas o Botafogo tem saído melhor nos confrontos com o Flamengo no Maracanã do que no estádio Newton Santos ou Engenhão. Isso é um ponto que é curioso e que não pode ser ignorado também no contexto dessa partida. Aí na quarta-feira tem o Mirassol no jogo atrasado, né? Aí acerta. Eu acho que não dá nem para o Flamengo se queixar, porque ele não está na Copa do Brasil. Ele teve uma semana agora, livre, aí vai jogar na outra semana, certo? Fica sem jogo atrasado. Aí tem um jogo no outro final de semana com o Corinthians, né, que também está envolvido com o Libertadores, ou seja, às vésperas do jogo contra o Independente Del Valle no Equador, o Corinthians também estará às vésperas do jogo contra o Estudiantes na Argentina. Então os dois vão ter igualdade de condições, jogando no domingo pensando no jogo da quarta ou da quinta, aí não saiu ainda, né, a tabela, a ordem dos jogos, né? Ou no sábado, esse jogo Corinthians e Flamengo, não sei quando vai ser, porque se algum deles jogar na terça, o jogo vai passar para o sábado. Mas não deve ser na terça-feira, não. É provável que seja na quarta, na quinta-feira. Vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que é essa a questão, né? E também saber aí do Plata, né? O Plata, a negociação continua, ainda não saiu. Tem a questão do prazo de pagamento, o Flamengo quer o dinheiro à vista, o Dinamo Moscou pagando à vista cerca de 12 milhões de euros, e o Flamengo vai vender o jogador. E, Mauro, até nós comentamos sobre isso ontem, sobre a situação do Gonzalo Plata. Você tem alguma informação nova em relação ao valor que... É isso, 12 milhões de euros, se pagar à vista, o Flamengo vende. Então já meio que definido isso, não, na visão da diretoria. Isso é informação que já está passando de alguns dias. Se chegar em 12 milhões à vista, o Flamengo vende. E por que à vista? Porque eles querem usar esse dinheiro para justamente poder contratar. Com 12 milhões, você chega no cara de 5 milhões, 8 milhões, sei lá, e oferece uma parte, paga o resto parcelado. Então eles querem à vista, mas os russos até agora não concordaram com isso, está rolando uma negociação. E o Plata é um jogador, assim, para passar um bastidorzinho. Por que o Flamengo pensa em vender o Plata? Porque é um bom jogador, né? É um jogador útil. O Plata é filho desencapado, né, gente? Os caras encaram, ninguém vai falar isso publicamente, mas eles entendem que ele é uma espécie de uma bomba relógio. De vez em quando acontece, né? Expulsão e tal. Ele não tem tanto mercado lá fora, porque já bateu na Europa, já bateu lá no mercado do Oriente Médio. Então é um jogador que não tem tanto mercado. Isso é fato. Às vezes o torcedor fala, por que não vende por 20 milhões? O Alan custou 40. O Alan é um jogador que saiu no Palmeiras, nunca saiu daqui, nunca criou problema nenhum e tal. Então ele sai mais jovem, 21, o outro tem 25. Você chega zerado. Quando você passa na Europa e você tem um perfil que eventualmente é polêmico, controverso, para dizer o mínimo, claro que as pessoas sabem e você não tem tanto mercado. É o caso do Gonzalo Plata. É difícil aparecer proposta maior. Você vê que ele jogou a Copa do Mundo, fez gol de classificação contra a Alemanha e não veio ninguém aqui da Europa para falar, Flamengo, quanto custa esse equatoriano aí? Não veio. Não veio. Parece que foi um time russo. E ele, pelo que eu sei, gosta da ideia de se transferir porque os caras já dobram o salário dele, pelo menos. Então é isso. O cara já chega dobrando o salário, aí o cara tem interesse em jogar lá. Aquela coisa, ele tem 25 anos. Ele vai para a Rússia agora e fica lá 3 anos, ele está com 28. Digamos 3 anos. Ele volta numa idade... Ele volta para jogar aqui na Argentina, na Colômbia, no Equador, onde ele quiser jogar. Ou até em outro lugar aí que apareça. Ele estava no Oriente Médio, estava no Catar, né? Quando foi contratado, custou 9 milhões de dólares. Se sair por 12, tem uma margem de lucro, né? E a questão é o pagamento à vista, para poder ter dinheiro para contratar um centroavante, que é o objetivo já de algum tempo, e a saída dele implica na contratação de um jogador de lado também. E aí tendo dinheiro para você... digamos, eu fosse dar entrada para comprar parcelado esses outros jogadores. O Flamengo não tem condições hoje de fazer grandes investimentos assim, não. Aquela coisa do Almada e do Luiz Henrique eu sempre considerei uma maluquice. Tanto que eles desistiram. Como o Palmeiras também não tem. A ideia do Danilo era outra loucura também. O Palmeiras contratar o Danilo. Não tinha o menor cabimento nesse momento. Porque eles têm que pagar os jogadores contratados. Paquetá, Samuel Lino, John Arias, Vitor Roque, esses caras todos que chegaram aí para o Flamengo e Palmeiras, é pagamento parcelado. Tem que pagar os caras, é caro. Jogadores caros. Por isso que os clubes têm que trabalhar com planos B, C e D, porque você vai sonhar com aquilo que é utópico e você tem que trabalhar com a realidade que vai te atender. E a realidade, às vezes, é você pegar um jogador mais barato, um jogador desconhecido, e você potencializá-lo, fazer um acerto dentro de um elenco em que a gente cansou de dar exemplos aqui, Viveiros, o próprio Fluminense, quando trouxe o Herman Cano agora recentemente, jogadores que eram desconhecidos no mercado brasileiro, mas que tinham já notoriedade nos mercados onde jogavam e que, naturalmente, quando... O Cano passou pelo Vasco primeiro, né? Passou pelo Vasco, perfeito. O Fluminense não, foi o Vasco, verdade, foi o Vasco.
O Dário Conca também, né, quando o Vasco traz para cá. Os dois fizeram esse caminho. Né? Então, assim, são jogadores em que eram conhecidos nesses mercados, fora do Brasil, naturalmente, jogavam muito bem, e que alguém teve que fazer uma aposta. Jogadores mais baratos, mas que têm qualidade. A Argentina tem muito bom jogador assim. Você pega hoje o futebol colombiano, tem muito bom jogador assim, até o próprio Equador. Você pega o time Independente Del Valle, toda hora tá revelando um bom jogador, que se esse cara cair numa equipe correta, com um técnico correto, ele vai jogar bola. O que você não pode, às vezes, é dar esses 3, 4, 5 passos maiores que a perna por populismo. Infelizmente, hoje, o populismo é o que impera dentro de clubes para fazer esse tipo de loucura.